Conciliar é o verbo do nosso próximo tutorial. Você vai descobrir uma nova forma de resolver conflitos. Porque você sabe, é conversando que a gente se entende. Você sabia que em diversos estados brasileiros já é possível participar de audiência de conciliação? Para utilizar o serviço, no site do Tribunal de Justiça de seu estado, procure por conciliação. Bons exemplos não faltam. É só a gente dar uma olhada nos tribunais de justiça de São Paulo, Minas Gerais, no Paraná, Rio de Janeiro e no Rio Grande do Sul. Para saber mais sobre conciliação, você também pode consultar o site do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Participe, compartilhe. Conciliar é legal. Nesse terceiro bloco do Clique Ligue, vamos continuar com a nossa audiência, com os nossos convidados aqui, que é o Edivaldo Sartor, gestor da área de conhecimento e gerenciamento de identidades do TJ, e o Alan Balaban Sasson, do IBDE, Instituto Brasileiro de Direito Eletrônico. Bom, obrigado por todos que participaram do programa até agora. Por Skype a gente tem a Darlise Elmi, que está em Sorocaba. Não está precisando vir até São Paulo, né? Viva a tecnologia. Isso mesmo. Fica em Sorocaba. Bom, a gente estava discutindo essas questões do uso das novas tecnologias no TJ, a tua experiência também de ter visitado alguns locais na UAB. A Darlise colocou a questão dos julgamentos, que às vezes não há necessidade de se usar, de estar presente o advogado, e que se pode usar isso por e-mail. Vamos voltar um pouquinho para cá. O que você acha que está faltando no TJ para a coisa andar mais rápido? Então, o TJ está indo por um caminho muito bom. É um caminho interessante. Só que tudo que o TJ faz hoje em dia é um projeto piloto. Da mesma forma que o TJ faz, eu posso falar da área que eu milito, que é a área trabalhista, que é o TRT de São Paulo. O TRT, quando ele lançou o peticionamento eletrônico, ele lançou através de um projeto chamado SysDoc. E no começo, você não tinha a certificação digital para você identificar a sua petição. Você fazia a identificação através de login e logoff. Né? O que da área de tecnologia é uma área um pouco perigosa, porque você não sabe muito bem quem é a pessoa que está se identificando. Sim. E aos poucos, essa tecnologia ela começou a fazer o quê? Ela começou a avançar, começou a ter a necessidade de existir uma certificação digital, começou a existir a necessidade de que esses autos processuais tivessem mais validade. Por exemplo, você no primeiro bloco estava comentando sobre o e-mail, sobre o e-mail, se ele faz prova ou não. Hoje em dia, para o e-mail ter uma validade jurídica, é preciso de o quê? De uma ata notarial. Né? Para que você o que é uma ata notarial? Você contrata um cartório eletrônico, onde ele vai pegar aquele documento que está dentro do seu computador, você me corrige se eu estiver errado, você da área de tecnologia, e ele vai dar uma validade para aquele documento, para falar, esse documento tem validade, saiu daquele IP, entrou por esse IP. Você dá uma prova maior, porque hoje em dia você pode falsificar um e-mail. Eu posso entrar no seu e-mail, alterar, você pode me enviar um e-mail, eu coloco meu nome, tiro o seu nome, isso é possível. E eu não posso falar que isso não acontece, isso pode acontecer. Né? Só fazendo um gancho técnico, né? Uma das validações que a gente tenta fazer em e-mail, e é possível tecnicamente, é assinar o e-mail digitalmente também, óbvio. Existe a necessidade do certificado digital para isso. Um problema que a gente está esbarrando nisso agora é que, além dos e-mails individuais, no caso do TJ, tem os e-mails de setores. Então, o e-mail do primeiro cível, o e-mail do segundo cartório cível, assim por diante. E como o certificado digital ele é individual, não tem como você mandar um e-mail em nome do cartório, vamos dizer assim, assinado digitalmente com um certificado digital que é individual. Mas do ponto de vista técnico, a assinatura digital, no caso direto, né, e-mail dono do certificado, ela pode ser considerada válida, que é a característica que a gente chama em segurança de informação de não repúdio, né? Ou seja, foi você que assinou, o certificado digital é seu, não tem como você falar que esse e-mail não é seu. E aí, tecnicamente, qualquer alteração que esse e-mail porventura sofrer ou alguém tentar... Você pode falar que... ele quebra o hash do certificado e aí, quando você tentar validar, ele fala que o e-mail não é mais válido porque não está assinado digitalmente. Tá bom, mas esse papo está muito técnico e a gente tem que voltar um pouco aqui para a terra. Claro. Darlise, qual que é o tempo do judiciário, no seu entendimento? É complicado. O judiciário é moroso demais. A entrega do direito para a pessoa é muito morosa. Eu estava pensando aqui, enquanto vocês estavam falando, a distância Sorocaba-São Paulo não é tão grande. Então, para eu acompanhar um processo em São Paulo não é difícil. Mas eu fico imaginando os colegas de Ribeirão Preto ou divisa com o Paraná, para vir até a capital para acompanhar um processo que está no tribunal. Além do processo ser lento,
esse tempo que se demora em estrada, em viagens, isso pode ser economizado bastante com o processo digital. E precisa que o TJ aqui em São Paulo comece a efetivamente usar, a aplicar esse processo digital para acelerar. Acaba acelerando, sim. O fato de não ter advogado no balcão de fórum toda hora pedindo o processo para ver, libera o funcionário para que ele possa trabalhar naquele processo, para que faça com que isso ande. Mas eu entendo assim. Existem exemplos da justiça eletrônica em outros países que vocês gostariam de citar? Olha, eu conheço a experiência portuguesa. Eu estive em Portugal algum tempo atrás, estudando a parte de direito do trabalho, né? Só que antes de estudar o direito do trabalho, eu estudei um pouco do processo de trabalho. E é interessante, até parece piada de português, mas não é. O processo eletrônico deles, como funciona? Há 2, 3 anos atrás. Eles faziam a petição, pegavam, à época, um disquete ou um CD-ROM, copiavam a informação que precisava, protocolavam no papel o CD-ROM ou o disquete através de um envelope e davam na distribuição. Esse era o processo eletrônico em Portugal algum tempo atrás, né? Algum tempo que eu digo há 2, 3 anos. Né? E outras experiências com outros países, os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos ele é o berço da tecnologia. Uma área que eu estudo, por exemplo, é o teletrabalho. O teletrabalho no Brasil ele é novidade. Nos Estados Unidos, o teletrabalho começou em 1808, através de estradas de ferro com telégrafos. Então, a gente está falando de países, principalmente os Estados Unidos, que estão há anos-luz do Brasil. Então, essa experiência atual do Brasil é algo muito novo, é algo que está começando agora, é algo muito embrionário, né? Eu gostaria só de fazer um comentário do que a Darlise falou, que eu concordo com ela. Ela falou que Sorocaba é muito longe para São Paulo, né? Ou não é tão longe. Um processo, Darlise, que sai do João Mendes e vai para o Tribunal de Justiça atravessando a rua, ele leva mais ou menos de 3 a 4 anos. Né, para atravessar uma rua. Né? Da onde para onde? Da Praça João Mendes, em São Paulo, ao Tribunal de Justiça. É uma rua. É uma rua que corta, onde você tem o Tribunal de Justiça e o João Mendes. Muitas vezes levam 4 anos pela nossa legislação, pela burocracia. Então a tecnologia ela tem que entrar para resolver esse tipo de problema de uma vez por todas. Você não pode mais ficar postergando. Né? Edivaldo, como é que você me explica isso? Por que demora 4 anos para atravessar a rua? Como eu disse, a gente vai entrar em questões legais e jurídicas que não é definitivamente a minha área. Não dá para colocar uma fibra ótica juntando os dois prédios? Já tem. Tecnicamente, eu posso afirmar que já tem fibra ótica entre os 2 prédios. Agora, se essa fibra vai resolver o problema de 4 anos, tecnicamente, sim. Juridicamente, com certeza, não. E aí se serve... Bom, essa informação é pública, mas se serve de consolo, digamos assim, para a doutora que está nos acompanhando. O planejamento estratégico do tribunal prevê, até final de 2014, a implantação de em torno de 40% de todo o volume Estado de processo digital, de varas, converter todas as varas, né, pelo menos 40% até o final de 2014. É óbvio que isso envolve uma série de coisas, né? Custo, treinamento do próprio funcionário do tribunal, como o doutor citou, é cultural, né? Não dá simplesmente de uma hora para outra para você tirar a máquina de escrever da mesa e falar agora toma um tablet e sai usando, né? A gente sabe que a tecnologia, por mais útil que seja, ela não é tão rápida de ser assimilada. Só no gancho, outro dia eu brinquei numa aula que eu dei, numa palestra, quer dizer, falando que o meu primeiro brinquedo foi um Pense Bem, né, que era um computadorzinho. O brinquedo de muitas pessoas que atuam nessa área foi uma bola. Então, é uma questão cultural mesmo, é uma questão que as pessoas elas têm que se ambientalizar nessa nova era da tecnologia, entender que a internet ela não volta atrás, né, o Google vai existir, ele não volta atrás. E tanto os juízes, procuradores, promotores, advogados, todos, eles têm que, com as suas associações, terem cursos de reciclagem, saber utilizar aquele meio tecnológico e saber para que serve aquele meio tecnológico. Mas na medida em que, por exemplo, esses processos ficam cada dia mais transparentes, a sociedade civil tem um controle de como é que está a produtividade de todos os magistrados, certo? Sim, como a doutora falou, o fato da informação estar disponível na internet, eu acho que é o grande divisor de águas do que está acontecendo no judiciário. Né? Uma coisa é o cidadão depender, de repente, do seu advogado para ir lá no fórum, no balcão, pegar o papel, avaliar o que está acontecendo, se é que vai, etc. Outra coisa é ele, do conforto da casa dele, poder acessar e saber efetivamente que o processo está andando, o que está acontecendo. Para esse cerca de 1,5% do volume, que ainda é baixo, óbvio, é uma realidade. 1,5% do volume. E quem são esses 1,5% privilegiados? Não vou lembrar todos de cabeça, mas eu tenho aqui a relação.
Nossa Senhora do Ó, no caso da capital, né, são 14 varas na capital, 12 digitais e 2 híbridas, e 11 no interior, dentre elas uma que a doutora citou, lá em Salto de Pirapora. Tá. Eu queria só voltar um pouquinho aqui. É verdade que os funcionários dos tribunais precisam consultar 5 sistemas diferentes para dar andamento aos processos? O número exato de 5 ou mais sistemas eu não posso precisar. Mas dependendo do caso, dependendo do tipo de processo, sim. Existem informações, no caso do TJ de São Paulo, que estão ainda na Prodesp, na Companhia de Processamento de Dados de São Paulo. Então, parte da informação pode ser que esteja lá, parte da informação pode ser que já esteja nos nossos sistemas migrados. Então, hoje, a realidade é cada vez menor essa necessidade, mas é uma realidade que existe. E quais são as iniciativas do TJ em relação à transparência dos próprios funcionários do TJ para a população? Produtividade por magistrado, enfim. Existem, novamente, eu não posso falar em nome da presidência, mas existem algumas ações que estão sendo feitas internamente para porque esse é um dado que existe, mas muitas vezes ele não é trabalhado, ele não é mapeado. Se você pegar um processo digital desse, fatalmente você vai ter todas as informações lá perdidas, digamos assim, de quem julgou o que, quando e como. Agora, se reunir todas essas informações, de repente montar um gráfico disso, uma informação mais efetiva, mais visual, isso ainda não era feito. A gente está tratando um projeto interno que trata justamente dessa visibilidade dos dados, que é tecnicamente o que a gente chama de BI, né? Business Intelligence. Agora, o como isso vai ser utilizado e de que forma isso vai ser divulgado para a população, se é que for o caso, aí, obviamente, com a presidência do tribunal. Vamos lá, eu gostaria de algumas sugestões como advogado para a população, enfim, para os trabalhadores, de sites ou de ferramentas que as pessoas pudessem visitar. Claro, todos os sites dos tribunais, eles têm campos de pesquisas onde tanto os trabalhadores, advogados, serventuários podem utilizar de uma forma tranquila. Então, se o seu telespectador está com alguma dúvida referente a um processo que ele tem no Tribunal de Justiça de São Paulo, se ele for em algum buscador, num Google, por exemplo, colocar Tribunal de Justiça, ele vai enviar para onde? Para o site Tribunal de Justiça. O site, como ele havia dito, ele é todo em ambiente web. Então, é muito fácil você procurar. Você pode digitar o seu nome e procurar, né? Isso na Justiça Comum. Na Justiça do Trabalho, você já não pode procurar pelo seu nome, né? Por uma questão protecionista da própria Justiça do Trabalho. Então, o empregado ele não pode procurar pelo nome dele. As empresas que têm processo você consegue procurar, mas pelo nome não, né? E por que isso? Com relação à Justiça do Trabalho, porque no Brasil muitas empresas fazem buscas para saber se os empregados têm ou não ações contra elas e acabam não contratando. Então, por uma questão protecionista... Como se fosse uma ficha negra. Exatamente. Então, essa ferramenta ela foi desabilitada. A empresa pode ser procurada, o empregado não. O que eu acho isso bem ponderado. Mas os sites dos tribunais eles estão aptos a que você ache e faça uma busca referente a isso. Além disso, você tem a parte de legislação. No site do Planalto, você tem toda a legislação que está em vigor no Brasil, Constituição Federal, códigos, legislação ordinária, enfim, todas elas, medidas provisórias. E nos sites do Congresso, né, das duas casas, você também tem a possibilidade de procurar as leis que entrarão em vigor no futuro. Então, você tem bons mecanismos, os sites são muito bons no Brasil, de todas as esferas, para que você possa fazer essas buscas tranquilamente. Gente, eu quero agradecer vocês aí pela participação. Vamos acompanhar esse processo do uso das novas tecnologias no judiciário e esperar que a justiça ande um pouco mais rápido aqui no país. Muito obrigado, né? Para rever este e outros temas que o ClickLeague já mostrou, é só entrar no portal da TVT, tvt.org.br. Entre na nossa página também no Facebook, que é Rede TVT, e dê uma curtida para acompanhar tudo o que acontece aqui na programação da TVT. Também o nosso Twitter é muito fácil, @RedeTVT. Participe. A gente se encontra aqui na semana que vem ou a qualquer momento na internet.